Neste momento, eu passo a palavra ao responsável técnico pela Nova Palma Energia, o engenheiro Elvindo Possebon, para que ele faça as contribuições da Nova Palma Energia a esta audiência pública. Bom dia a todos. Inicialmente nós vamos ver então alguns dados técnicos. Vou colocar o filme. Bom, a nossa empresa, então, ela atua em 9 municípios da região central do Rio Grande do Sul, já foi falado anteriormente. Nós estamos situados bem no centro do estado. Pode seguir, pode seguir. Ali mostra, então, a posição geográfica onde nós estamos. Pode seguir. Ali dá uma noção nessa imagem da área de abrangência, a concentração das redes de distribuição onde elas estão localizadas. Pode seguir. Nessa imagem aí nós temos o sistema de transmissão. Nós estamos, aí não ficou nítido, mas nós estamos privilegiados com relação a isso, embora pela nossa carga nós não estejamos conectados à rede básica, nós estamos atendidos, vamos dizer assim, passa por sobre nossas cabeças 2 redes de transmissão em 230 kV, o que indica que no futuro, se houver um aumento de carga, facilmente serão atendidas. Nosso supridor atual é a S-Sul, com 100% do fornecimento. A tensão que nós fornecemos aos nossos consumidores são 3 tensões primárias, 13.8, 23 e 34 kV, na tensão secundária 380 e 220 volts. Nós temos 2 escritórios comerciais na área de concessão, Faxinal e Restinga Seca, e 5 postos de atendimento com 1 dia por semana, então nós fizemos atendimento nesses postos. Nós temos 2 subestações de distribuição, uma localizada em Restinga Seca e a outra em Faxinal Soturno. Nós temos no nosso sistema de distribuição 1.688 quilômetros de extensão, somadas aí então as redes de média e de baixa tensão. Ali está um dos nossos problemas. Ainda nós temos 60 e... Aí saiu invertido a imagem, mas são 64% de postes de madeira e 36% de postes de concreto, e nós temos um total, então, de 23.177 postes instalados na nossa área de concessão. Nós temos 1.783 transformadores. Isso é um ponto importante, porque nós temos em torno de 15 mil unidades consumidoras e 1.783 transformadores, o que dá uma média muito baixa de consumidores por transformador. Isso é uma característica do nosso, vamos dizer assim, da nossa área de concessão, onde tem muitas unidades com baixa densidade demográfica, e isso então nos causa um prejuízo, que são as perdas em vazio nos transformadores. Você sabe que quando tem poucas unidades por transformador, o fator de diversidade, o fator de coincidência fica prejudicado, e com isso as perdas nesse item são muito elevadas. Consumidores por classe, nós temos a classe residencial com 61%, a industrial 0,86%, comercial 7,8%, rural 28%, enfim. A nossa predominância, então, são nas classes residencial e no meio rural. O consumo, nós temos um consumo em torno de 28% no residencial e bastante equilibrado com outros, como o rural, que também está em 26%, o industrial está um pouco abaixo e o comercial também logo abaixo.
Bom, contribuições em relação à audiência pública. Nós fizemos nossa manifestação através do canal da internet, pelo site, mas nós vamos só frisar um pouco alguns detalhes. Com relação à base de ativos, nós temos uma reivindicação em relação ao final do segundo ciclo, onde nós tínhamos a possibilidade de incrementar os meses de novembro e dezembro de 2008. Nós fizemos a informação através de um ofício à época e, na ocasião, o valor não foi considerado na sua integralidade. Então, nesse aspecto, nós estamos solicitando, né, que seja revisado este valor e seja adotado o valor que nós havíamos solicitado naquela oportunidade. Com relação às perdas elétricas, a nossa empresa se julga prejudicada pelo aspecto que, com a alteração da metodologia de cálculo em relação ao segundo ciclo, através da simulação nós percebemos que o cálculo das perdas elétricas resulta um valor um pouco menor. E como é sabido, as perdas não técnicas, elas resultam de uma diferença entre as perdas realizadas, medidas, e as perdas técnicas. Como as perdas não técnicas, elas não são repassadas facilmente, porque elas estão limitadas a algumas regras, nós entendemos que está havendo um prejuízo. Eu vou explicar o porquê. No método anterior, as perdas, então, na rede de baixa tensão, chegava-se a um valor bem mais significativo do que o atual. Não querendo entrar no mérito em qual está certo, mas aquelas perdas não técnicas lá estavam baseadas em cima daquela metodologia. Então, como não há uma possibilidade de elevar as perdas não técnicas, com a diminuição das perdas técnicas resulta um prejuízo para a Nova Palma. A outra questão importante é que o sistema, a nossa carga, ela é bastante sazonal. O que significa isso? Nós temos uma variação muito significativa de consumo durante os meses do ano. Nós temos uma característica da atividade do setor primário, né, que utiliza muito irrigação, muita carga de safra. Então, os nossos alimentadores, eles têm uma variação além da temperatura, né, que naqueles meses mais quentes, né, eleva o consumo residencial. Então, nós temos uma variação muito significativa de carga nos alimentadores entre os meses do ano. No método utilizado, isso não consegue ser refletido. Então, acaba que as perdas técnicas reais, elas são maiores do que as que o cálculo, que embora seja muito bom, mas no nosso caso específico, pelo fato de haver então essa sazonalidade, ele distorce um pouco o valor. E nós acreditamos que o valor então seja um pouco mais elevado do que aquele calculado. A diferença, evidentemente, que seria as perdas não técnicas, mas como eu já falei anteriormente, acaba prejudicando, porque a gente acaba não conseguindo repassar pelos limitadores que tem nas regras do PRORET. Então, nesse sentido, a gente está solicitando que a ANEEL dê uma olhadinha para isso e a gente pleiteou que seja feita alguma alteração nesse item. Pode seguir. Referente aos indicadores de continuidade, nós já vimos antes, foi muito bem mostrado, que os nossos limites, os nossos indicadores realizados, eles estão bastante abaixo dos limites, embora essa realidade esteja um pouco prejudicada no momento. A gente está entendendo que a questão, assim, nós temos, como já foi falado, uma característica aqui no sul do Brasil de ter muitos postes de madeira. Apesar de nós não estarmos utilizando postes de madeira nos últimos anos, os postes que lá estão instalados, 64%, eles estão tendo uma deterioração muito rápida. Então, aquela vida que era antes lá de 25 anos, hoje nós estamos tendo uma vida de 8 anos, 10 anos.
Então, como nós temos um percentual de poste muito grande de madeira, isso aí está nos impactando, e a gente imagina que o nosso indicador tenha uma tendência até se reverter essa proporcionalidade, de até se elevar ou se manter, na melhor das hipóteses, talvez se manter. Mas nós tivemos uma pior nesses últimos anos, muito em função disso. Então, embora o sistema tenha melhorado, nós temos essa característica, que não é só nossa, da S-Sul também, da CE, é uma característica mais das empresas aqui do sul do Brasil. E isso aí é um fator muito importante. Na hora de fazer aquele comparativo que a ANEEL adota, imaginamos que talvez deveria ser se cuidado um pouco isso, introduzir esse fator aí, porque não daria para se comparar um alimentador em poste de concreto com um alimentador em poste de madeira, onde a vida dos postes hoje está muito baixa. Mas assim, a questão mais preocupante que nós temos com relação aos indicadores é que o sistema que abastece a Nova Palma, não só a Nova Palma, mas normalmente as pequenas concessionárias, as concessionárias de menor porte, muitas vezes todos os consumidores eles estão atendidos em uma única subestação. Os consumidores fazem parte, então, de um único conjunto. Imagina-se o seguinte, nós estamos atendidos aqui numa rede que não é por anel, é uma rede radial. Imagina assim, dá um temporal, cai uma estrutura lá de transmissão. É possível que nós fiquemos 8, 10 horas, 20 horas, num caso eventual desses, sem energia. Isso estaria consumindo todo o nosso indicador de todo o ano. Então, nesse aspecto aí, a gente entende que a legislação deveria ser alterada para prever esse tipo de situação, porque lá na legislação sobre isso, ele não permite nenhum tipo de exclusão, ainda que a ocorrência tenha sido em dia crítico da outra empresa, mas não foi da nossa, ou mesmo que tenha sido decorrente de casos fortuitos ou força maior, não é possível excluir. Então, se o evento foi de caso fortuito ou força maior na outra empresa, não necessariamente, ou com certeza, né, a legislação mesmo assim ela está impedindo a remoção desse evento. O que pode ser, numa grande empresa, isso não teria nenhum problema. Por quê? Porque vai ser uma subestação entre tantas, vai representar um percentual pequeno. No nosso caso, pode representar 100% dos consumidores e afetar financeiramente a empresa de forma muito significativa. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre a questão da revisão extraordinária. Já foi muito bem apresentada aqui pela ANEEL. Então, sobre aquilo parece que ficou muito claro. Só no aspecto assim aos consumidores, que a gente percebe que a redução foi em janeiro, mas às vezes o consumidor não entende que há um certo tempo entre a alteração tarifária e aquilo que ele efetivamente paga na conta. Ou seja, o consumo já baixou no dia 24 de janeiro, mas a conta que realmente traz esse reflexo, ela demora um pouco mais, porque tem um período de consumo, tem um período de faturamento, tem um período de vencimento. Então, aquela energia que passou a ser consumida lá a partir do dia 24 de janeiro, efetivamente ele vai estar pagando ao longo dos próximos meses, mas não repentinamente. Então, pode parecer, não, mas a Nova Palma não está repassando esse desconto. Está repassando sim, é só uma questão de acontecer, então, esses prazos, né, que são normais. E agora, quando houver essa nova tarifa, né, se porventura houver uma redução tarifária, vai ser a mesma coisa. Então, vai ter aquele prazo para isso acontecer. Então, essa seria a minha apresentação. Muito obrigado.